E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque a gente hoje vai começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos para a aula? Oi, gente, vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Bem, olha só. Hoje a gente vai falar sobre o predicativo do sujeito, mas não falar sobre o conceito. A gente vai ver como é que ele funciona na oração. Nas nossas aulas de língua portuguesa, a gente está vendo cada termo isoladamente, né? O conceito, o exemplo dentro da oração. Hoje a gente vai fazer a prática. Vocês vão fazer junto comigo a análise sintática de todos os termos da oração. Mas primeiro eu quero começar com o predicativo do sujeito, tá bom? Bem, o conceito desse termo é aquele termo que está no predicado e a função dele é qualificar o meu sujeito, tá bom? A gente sabe, né, que o predicativo, ele é um qualificador. Geralmente, né, quem faz o papel de predicativo do sujeito ou é um adjetivo ou uma locução adjetiva. Então, gente, vamos lá. A gente vai fazer agora a análise de todos os termos da oração, tá bom? Como é que eu começo a minha análise sintática? Isso eu já falei para vocês, mas eu vou repetir. Sempre começa-se a análise sintática pelo verbo. Não sei se vocês já leram a Bíblia, mas no início fez-se o verbo. Eu não sei se o trecho é assim, mas vocês lembrem da Bíblia e sempre começa sua análise sintática pelo verbo, tá bom? Então vamos lá. Circulei o verbo. Lembram do cafés para dois, os principais verbos de ligação? Esse verbo andar, ele é um verbo de ação, porém, nesse contexto aqui, ele não é um verbo de ação. Ele está representando o quê? Um estado do ser, um estado de Ana. Portanto, ele vai ser o quê? Um verbo de ligação. Tá bom? Ana. Ana vai ser o núcleo do meu sujeito simples, tá bom? Só tem um termo também no sujeito, não tem como ser outra coisa, né? E ansiosa vai ser o predicativo do sujeito. Reparem se esse termo não está qualificando o sujeito. Ana, ansiosa, ansiosa, Ana. Sim, o predicativo é esse termo aqui que sempre está no meu predicado, tá? E tem a função de dar uma característica ou qualidade ao sujeito. Vamos lá. Tem outra situação aqui. Tem outra oração. Os alunos têm sido dedicados. Gente, eu tenho aqui uma locução verbal, tá bom? Isso aqui é uma locução verbal. Ok? Não por isso eu tenho aqui o núcleo do meu sujeito simples. Esse os funciona como adjunto adnominal. E esse dedicados, ó, sujeito, predicado. Tá no predicado e tá dando uma característica ao sujeito. Portanto, ele vai ser o predicativo do sujeito. Reparem, alunos dedicados, dedicados alunos. Termo que está no predicado e a função é dar uma característica ao sujeito. Outra situação, só que agora uma situação onde eu tenho um verbo de ação, tá? Nascer é um verbo de ação, mas só que é um verbo intransitivo, tá? Então, nascer, morrer, sair, são verbos intransitivos. Eu tenho aqui o núcleo do meu sujeito simples. Esse artigo é um adjunto adnominal. E rosado, predicativo do sujeito. Reparem, gente, se esse rosado não tá dando uma característica ao bebê. Bebê rosado, rosado bebê. Não é porque eu tenho aqui um verbo de ação que eu não possa ter um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, todo termo que está no predicado, e a função é caracterizar o
sujeito. Pronto. Aqui eu tenho uma terceira situação, uma oração um pouquinho maior, né, um pouquinho mais complicada de fazer. Eu escrevi assim, gente, em escadinha, porque não estava dando reto, tá bom? Vamos lá. A gente começa a nossa análise sintática circulando o verbo. Primeiro fez-se o verbo. Lembrem dessa frase na Bíblia, tá bom? Eu já vou ver a função desse verbo na oração. Aqui no caso é verbo de ligação. Professora, por que é verbo de ligação? Gente, verbo ser e estar são verbos de ligação, tá bom? Se não aprendeu isso, vamos voltar lá fazer uma revisão em verbos de ligação. Eu tenho aqui meu pai, né? Se eu perguntar quem está confuso com a situação, meu pai. Portanto, ele é o sujeito. Porém, eu tenho o núcleo do sujeito simples e aqui um adjunto adnominal, tá bom? Que é o meu. Aí fica faltando eu analisar confuso e com a situação. Olha só. Lembra que eu falei que se está no predicado, a gente deve, né, ver se esse termo está caracterizando o sujeito. Vamos ver se confuso está caracterizando o sujeito. Olha só, meu pai, confuso, confuso, meu pai. Tá assim, portanto, esse termo vai ser um predicativo do sujeito. E eu coloquei, gente, esse termo aqui também, né, para dar uma complicadinha para ver se vocês estão afiados. Esse daqui é um extrazinho. Se você acertou já de cara, você já tá fera em análise sintática. Quem está confuso, esse termo aqui confuso, né, é o quê? Um adjetivo, tá? E é um adjetivo abstrato. E depois desse adjetivo abstrato, eu tenho uma preposição. Portanto, esse termo vai ser um complemento nominal, porque ele está completando o sentido de confuso. Quem está confuso ou quem é confuso é sempre confuso com alguma coisa, tá bom? E uma última oração. Eu quero ver se vocês estão afiados mesmos. Afiados mesmo. Vamos lá ver se a gente consegue fazer de cara sem circular nada. Então, olha só. Minha oração é João ficou chateado. Vocês começariam por João ficou chateado. Claro que é por ficou, né, gente? E nesse caso, esse ficou, ele é um verbo de ligação. João é o sujeito e também é o sujeito simples. E chateado, o predicativo do sujeito. Afinal de contas, está dando uma característica ao meu sujeito, tá bom? Então, vamos lá. Verbo de ligação, predicativo do sujeito e núcleo do sujeito simples. Fechei aí, analisei sintaticamente todos os termos. Gente, eu espero que com essa prática da gente fazendo, né, toda a aula agora, fazendo atividades práticas sobre análise sintática, vocês fiquem afiados com isso e eu espero de verdade que eu esteja contribuindo para esclarecer, né, esse que para muita gente é um bicho de sete cabeças, né, que é essa parte de língua portuguesa que é a análise sintática. Eu vou ficando por aqui. Deixo aqui um grande abraço para vocês e bons estudos.